Malu, não está ouvindo, Malu. Não está dando para ouvir. Estou dizendo agora, já botei aqui para gravar o céu e o inferno. Tá? Beleza, beleza, vamos lá. No céu e inferno, a gente está no item 5 do capítulo 4, né? Certo? Sim. Vamos começar ele. Bom, então vamos lá. Todo mundo achou aí, gente? Sim. Sim. Então vamos lá. Né? O que está tratando desse capítulo? O título dele é O Inferno. Ele começa falando da intuição de penas futuras. Lembram? Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Que em todos os tempos o homem sempre inferiu que a vida futura dele será feliz ou infeliz conforme o bem que ele ou o mal que ele tenha feito em vida, certo? Porém, no passado o homem esteve mais materializado e nós ainda estamos um pouco, de forma que essas recompensas ou penas futuras estiveram sempre vinculadas ao que ele próprio vivia no presente. É assim que a felicidade na vida futura é comer melhor e beber melhor do que eu faço aqui na Terra. Né? Os povos, digamos, que eram guerreiros, a felicidade é a glória que se dá aos corajosos. Para os que são caçadores, é um paraíso de caça. Para os que estão presos às volúpias, é o harém, né? O harém. Certo? Então, de certa forma, e as penalidades? Aquilo que ele próprio lhe fazia sofrer também em vida, porém em grau mais agravado. Ora, então, assim, o inferno de todas as religiões são tanto assemelhados. Certo? Bom, e o outro trecho que nós estamos estudando é que o inferno cristão é uma cópia do inferno pagão. O inferno pagão, né, dos povos pagãos, foi cantado, não foi muito escrito, né? Era obra dos poetas de Homero, de Virgílio, e também o inferno cristão teve os seus poetas, né? Mas tem semelhanças e tem algumas diferenças entre o inferno cristão e o pagão. Primeiro, ambos têm o fogo como suplício, porém é um fogo que não consome o corpo. Ora, no inferno, mas teve uma piorada. No inferno pagão, digamos, os sofrimentos eram individuais. Aí a gente viu aquelas moças que carregavam água sem parar, né? Porque esse não era o trabalho? Era o trabalho, carregar água. Lembram disso? Era o tonel das Denaides. Ou a roda de Ixon, rochedo de Sísifo, carrega a pedra e a pedra cai. Carrega a pedra. Ou seja, eram suplícios individuais. No inferno cristão a coisa piorou. Os suplícios são coletivos. Independente do que você tenha feito, a punição é sempre a mesma. Você vai estar em alguns caldeirões. Ora, e o que não imaginaram os pagãos, imaginaram os cristãos, que os anjos viriam olhar os caldeirões e ficavam felizes por não serem eles. Ora, e esses eram sermões. E essa foi a própria palavra de São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, né? Doutor da igreja. Bom, e a região infernal, que é o que nós temos estudado? Ora, para os gregos era Hades ou Plutão, mas eles não eram inferiores, eles não eram maus. Foi só aquela região inferior que lhes sobrou da partilha. E eles não tinham que recrutar ninguém, sair a campo. Mas Satã, do inferno cristão, sim. Né? Satã, do inferno cristão, ele tem um exército de demônios e ele induz os homens ao erro para que eles sejam cooptados para essa região. Beleza? Foi isso que a gente estudou na aula passada, aí falamos aí em 5 minutos. Então, vamos lá.
ao item 5, né? Todo mundo aí preparado? Sim. Então, vamos lá. As mesmas... vamos lá. As mesmas considerações que, entre os antigos, haviam feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Então, para os pagãos, o inferno, lembram? O inferno é o submundo, é dentro da terra. Lá é também os campos elíseos. Mesmo as pessoas que fizeram o bem não vão para um lugar muito elevado. O lugar elevado, que era o terceiro céu, correspondendo ao terceiro céu dos cristãos, era o Monte Olimpo, reservado aos deuses, né? E homens divinizados. Mas a pessoa boa, ela continua aqui numa região inferior. Ora, e lá tem um local pior. Qual? É o Tártaro. Ali o Tártaro é coisa feia, né? E tem também a região de... Eu não lembro adequadamente o nome. É Asfóteles. Aquele que não foi nem bom nem mal fica lá, nessa região de Asfóteles. Não sei se estou pronunciando o nome corretamente. Mas isso era o inferno pagão, localizado aí dentro da terra. Ora, e o inferno cristão? Mesma coisa. Também é dentro da terra, tá vendo? Olha o título do que a gente está estudando. O inferno cristão imitado do pagão. Imitado do inferno pagão. Então, vamos lá. As mesmas considerações que entre os antigos haviam feito localizar o reino de felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar de suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, acreditando-se que certas cavidades sombrias de aspecto terrível lhe serviam de entrada. Então, uma caverna é a boca do... Vai lá em Bonito, pelo amor de Deus, não entra aí nesse lugar, porque isso é a boca do inferno. Né? Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a morada dos condenados. Mas esta não é a única analogia existente entre o inferno pagão e o inferno cristão. Então, Allan Kardec quer dizer que o inferno cristão é uma consequência do pagão. E mais uma semelhança, se eles tinham um fogo, ambos os infernos, um fogo como suplício, um fogo que não consome, agora o local é o mesmo. O local é o mesmo, é dentro da terra. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos, aí ó, que nós falamos, os campos elíseos, e do outro o Tártaro, o pior de todos, né? Mas tinha também essa região de, acho que é isso, é Asfóteles, não estou lembrado bem. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficavam nas regiões superiores. Olimpo não, Olimpo é depois das estrelas. As estrelas é só umas bolinhas brilhantes. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos. Então o inferno estava embaixo. Ele desceu, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que aguardavam a sua vinda. Então, ó, os justos também estavam nos lugares baixos, como se fosse uma espécie de campos elíseos para os cristãos. E Jesus veio a esse campo para tirar os justos de lá, né, que estavam aguardando a sua vinda. Ora, os infernos não eram, pois, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como dos pagãos, nos lugares baixos, já que Jesus desceu. A morada dos anjos e dos santos, assim como o Olimpo, ficava nos lugares elevados. Colocaram-na, essa morada dos anjos e dos santos, para além do céu estelar, que se julgava limitado, né? O céu antes era uma capa que envolve a terra, e nessa capa tem umas bolinhas brilhantes grudadas,
que são as estrelas. Era assim a ideia que se fazia, né? O firmamento era uma coisa firme, não era infinita. Era o firmamento, muito firme. E lá tem as bolinhas coloridas, brilhantes, grudadas. E depois disso, era a morada dos anjos e dos santos para os cristãos, e para os pagãos, não, isso aí é o Olimpo. Essa mistura de ideias pagãs, nada tem que deva surpreender. Né? Jesus não podia. Então, por que Jesus então não rompeu isso? Jesus não quebrou isso para fazer com que os cristãos tivessem uma ideia melhor a respeito da vida espiritual, que não fosse assim localizada. Bom, Jesus não podia, de uma hora para outra, destruir crenças arraigadas. Por quê? Pois faltava ao homem conhecimentos necessários para conhecer a infinidade do espaço e um número infinito de mundos. Né? Imagina, Jesus vai falar, não existe o firmamento, esse espaço é infinito. O que é infinito? Né? Essas luzes brilhantes não são pontinhos, são mundos maiores do que a Terra. Não, crucifica esse cara antes. Ele está perturbadaço. Não podia falar dessas coisas, né? Para eles, a Terra era o centro do universo. Não conheciam a forma da Terra, nem a estrutura interna da Terra. Não, a gente tá numa esfera. E por que a gente não cai? Percebe a coisa? Não se falou em gravidade, não se falou em força, não tem Newton, né? Não tem Kepler ainda aqui. E não se conhece a estrutura interna, não se sabe nada da geologia. Tudo se limitava ao seu, então, tudo se limitava ao seu ponto de vista do povo, né? As noções de futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Não pode falar muito porque percebe como Jesus veio a nos ensinar ao amor desde muito cedo, a tal ponto que a gente não tem conhecimento científico nenhum. Valia a ideia de Aristóteles, que tudo é formado de 4 elementos. Mas Jesus já, vamos ensinar o amor a esse pessoal. Ainda que ele não tenha o conhecimento científico, mas ciência e religião estão interligados, como a gente sabe pelo Espiritismo. Então, não pode revelar tanta coisa, porque falta ciência. Jesus encontrava-se, pois, impossibilitado de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo, com a sua autoridade, sancionar os preconceitos dominantes, absteve-se de os retificar, absteve-se de os consertar, deixando ao tempo essa missão. Limitou-se a falar vagamente da vida futura, né? Da vida bem-aventurada e dos castigos reservados aos culpados, sem se referir jamais, nos seus ensinos, a castigos e suplícios corporais. Então ele falou, olha, quem faz o bem será um bem-aventurado, quem faz o mal sofrerá castigos, mas esses castigos não são físicos. Ele não falou que eram castigos físicos, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Mas os cristãos acreditaram que os suplícios e os castigos na vida futura, para os que erraram na vida presente, eram físicos. Eram castigos corporais. Né? E fizeram disso um dogma, um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuam até os nossos dias.
foi preciso, quer dizer, se você pega um grego desencarnado, que ele está estudando sobre os demônios, ele vai falar, né, da Hidra de Lerna. Lerna era a região do Mar Mediterrâneo, aquele trecho do Mar Mediterrâneo que banhava a Grécia e a Ásia. Para eles era um lago, o Lago de Lerna. Aí talvez tenham visto alguns povos ali, aí chamou de Hidra de Lerna, é um monstro. Aí desencarna um grego, um romano, que estava lendo sobre essas histórias fantásticas. A cabeça dele está igual aquela mulher do livro do Ação e Reação. Mas só que a imagem que ele carrega é um cão de 3 cabeças. Uma pessoa que tem 5... Qual era aquele demônio que tomava conta da região inferior? Eu não lembro o nome. Tinha 50 cabeças e 100 braços. 100 braços! Aí é essa a ideia que o grego, o romano e outros pagãos vão carregar. Ora, aí só mudou os demônios. Os cristãos estão pensando em Belfegor, né? Em Mamon. Então vamos lá. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram. É a mesma coisa, só mudou pouca coisa. Até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes dos tempos modernos. Tem que vir o estudo da astronomia, o estudo da geologia e o desenvolvimento mental geral da inteligência humana para lhe fazer justiça, a mostrar uma situação melhor dos ensinos de Jesus. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído aquelas velhas concepções, e foi como a Marta falou no capítulo anterior, tentando dominar pelo medo, mantiveram essas crenças antigas. Então, nada foi substituído dessas velhas concepções religiosas. Ora, mas aí o homem já estudou a astronomia, já estudou a geologia, já veio a psicologia. Ao longo do período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período da incredulidade. Aí não, isso aí é a história da carochinha, isso que vocês estão falando aí, dessa vida futura, de uma região boa e uma ruim, de demônios, isso é a história da carochinha. Eu estou estudando astronomia aqui, estudo psicologia, estudo geologia, vocês... Eu não acredito em nada do que vocês estão dizendo, então eu vou cair na incredulidade, porque o conhecimento religioso não avançou, porque se queria dominar pelo medo, né? Mas a incredulidade, nós vamos pôr um fim nela. Nós quem? Quem vem pôr um termo, quer dizer, vem pôr um fim na incredulidade? A nova revelação. Quem é a nova revelação? Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo vem por fim à incredulidade, porque o Espiritismo ele tem o apoio da própria ciência, ele caminha junto com a ciência. Ele não a contradiz, pelo contrário, ele se apoia e a ciência se apoia nele. E ele vem trazer fatos. E também parece a mente das pessoas, né, dessas crendices todas, né? Exato. Aí rompe essa crença, essas crendices, rompe a incredulidade, porque ele fala com muita propriedade e consola, né? Era preciso demolir antes de reconstruir, já que é mais fácil incutir ideias justas aos que em nada creem, por sentirem que algo lhes falta, do que fazê-lo pelos que possuem uma fé sólida, ainda que absurda. Quer dizer, então é mais fácil você convencer das realidades espíritas um incrédulo do que alguém que tem uma fé sólida, ainda que em assuntos absurdos, porque esse tem um trabalho dobrado. Qual? Primeiro você vai ter que destruir o absurdo, para depois reconstruir. Agora, quem já está
com o absurdo destruído, ainda que não tenha nada, é só o trabalho de construção, é mais fácil. Bom, então vamos lá. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas. Ah, então só tem duas situações possíveis? O céu ou o inferno? Só. Só tem isso. Não tem progresso. Não tem a possibilidade de calcar de degrau a degrau de um para o outro. Não existe isso. Só tem duas situações. Só tem dois locais. Qual? Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Né? Ora, então são duas situações extremas. Qual? A felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Mas e o purgatório? O purgatório não passa de uma posição intermediária, uma interrupção passageira, rápida. Nem pode ser considerado como uma situação, porque ele é só uma passagem. Isso é só uma caminhada. Ao sair da qual, dessa situação passageira, intermediária, as almas passam diretamente para a mansão dos justos. Então, o purgatório é só um local de passagem, rápido, temporário. E quem passou pelo purgatório já está certo de ir para a felicidade. João, isso daí é difícil de você tirar da cabeça da pessoa. Eu vejo, agora recentemente, né, semana passada, eu até comentei na aula de sexta-feira, né, que eu conversando e tudo, né, aí eu falando que eu faço as irradiações, que eu tenho um caderno, que eu anoto o nome das pessoas. Aí a minha sogra, bota o nome, eu digo, já está aqui o nome do seu dito e tal. Mas não tem problema, porque ele recebeu a extremoção dos doentes, tá? Não é extremoção, como é que é? Tem um nome, tá? Dos doentes, a unção dos doentes, tá? Então, ele foi livre de todos os pecados, ele foi liberto. Aí eu falei para ela, eu digo, olha, sinto muito, mas não é assim. Aí ela, não é. Eu digo, não é. Eu digo, olha, pense só. Eu saio matando aí Deus e o mundo. Aí eu recebo, estou lá doente, em cima de uma cama do hospital, eu recebo a unção dos doentes, e aí eu vou para o céu lá, bonitinho, alegre e feliz, e aqueles outros que eu matei? E as famílias que ficaram lá tudinho. Só. Não, eu digo raciocínio, minha sogra, veja bem. Aí ela, você me confunde a cabeça com as suas ideias. Mas João, entendeu? Sim. Tem aquela ideia enraizada. A Igreja Católica, meu marido fala que, por isso que ele largou. Porque ele diz que é uma lavagem cerebral que faz na gente, sabe? E é uma coisa assim que te tira completamente a noção da realidade da vida, tá? E acoberta muita coisa, né? Não, porque, olha, se você fizer aqui uma caridade e tal, Deus vai te perdoar. Não é assim, tá? Não, a caridade que vai te perdoar, não. Tu tem que fazer a vida inteira a caridade para poder ganhar um pouquinho, sabe? Não é... Então, assim, a gente fica olhando aquela raiz, é difícil de você tirar. Tirar a pessoa daquilo ali, sabe? É como diz você, tem que estudar Kardec, porque não sai, não. É verdade, verdade. É a gente que lança as nossas próprias imagens, né, dentro de nós mesmos. Então, o que é que nós estamos fazendo para que seja dentro dos meus arquivos mentais boas sementes? Né? O que é que eu estou lançando dentro de mim? O problema é que a gente é criado desde pequenininho. Eu sei porque eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro até hoje. Eu ia para a missa das 5 horas da manhã. Meu pai, não, tem que ir para a missa. Eu com 5 anos de idade,
Eu queria dormir. Eu tinha que domingo ir para a missa às 5 horas da manhã. Aí chegava lá, tinha aquela coisa do senta, levanta, ajoelha, não olha, não pode olhar, não sei o que e tal. Gente, então era aquele ritual que você vem seguindo ele uma vida inteira, sem perguntar por quê. Entendeu? Até que me deram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e aí eu eu digo, gente, mas é assim o negócio, hein? Quer dizer que não é daquele jeito, que a coisa é bem assim e tal. Aí eu comecei a buscar por mim. Senão até hoje eu estava lá, sentando e levantando, com aquela reza padrão, entendeu? Quando a única reza, que é o que eu falo para minha sogra, eu digo, quem que fez tudo? O homem. Nós somos seres falíveis, todos nós. Tá? Então, não, sabe, a gente tem que buscar outras coisas, não pode ficar naquilo ali e achar que aquilo dali é o correto, é o certo. Não, vamos abrir os horizontes. Sim. Vamos ver outras crenças, tá? Se a gente for pescar aqui, um pouquinho ali, a gente consegue fazer a nossa própria realidade, ver o que está na existência. Sim, verdade. Verdade mesmo. Então vamos lá, né? A ideia aqui é que só tem 2 lugares, o céu e o inferno. Então as consequências são só ter a felicidade perfeita ou o sofrimento máximo. O purgatório é só uma passagem para a felicidade perfeita. E nem poderia ser de outro modo, considerando-se a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Quer dizer, a ideia da sorte definitiva, não. Deus te abençoou, você não, mas você sim. Então você pode ir para, né, a região da felicidade perfeita. Você foi escolhido. Você ainda não, você espera aí. Se não há mais de 2 moradas, qual? A dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear, quer dizer, de facultar acesso. E, por conseguinte, o progresso. Não, só tem 2 moradas. Então, não há uma ideia de graus. Em que grau eu estou de amor? Em que grau eu estou de humildade? Em que grau eu estou de sabedoria, de bondade? De comportamento moral? Ora, tem que melhorar. Então, é me permitido franquear, né, regiões melhores. Caso eu mude internamente, é permitido que eu progrida. Mas nessa, para eles, não. Ora, se há progresso, então não é uma sorte definitiva, não existe um destino eternamente determinado. E se há sorte definitiva, não há progresso. Então não tem como conciliar. Jesus resolveu a questão como? Quando ele disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora as pessoas, digamos assim, conhecem a respeito de que os outros astros são moradas possíveis para nós? Não. Por longo tempo, o céu é um firmamento. E essas bolinhas luminosas, elas estão grudadas nessa capa dura. Ora, aí vem Jesus e diz, não, gente, há muitas moradas na casa do meu Pai. A pessoa vai entender? Como? Se ela acredita no firmamento, não vai entender. É? Verdade? Sim. Mas alguns acreditam, né, nos astros, os babilônios. Não é isso? No livro Paulo e Estevão, né? Estevão com a sua irmã Abigail, quando eles são presos.
depois de ter a sua casa completamente... eles vão perder a casa, o pai vai ser morto. Quando eles estão na prisão, antes o Estevão pega um manto para que na prisão o pai consiga deitar no manto e não deitar na pedra nua. Então ele vai ser preso e ainda pensa no pai, né? Toda a família vai ser recolhida no cárcere. Eu vou levar isso aqui para o meu pai deitar, para ele não deitar no chão. Aí lá na prisão está ele e Abigail olhando os astros, pensando, minha mãe foi morar lá. Lembram? Mas é totalmente fora da maioria. Então vamos lá. Os limbos. É verdade que a igreja admite uma posição especial. Não, tem um caso que, né, tem uma terceira morada aí. Qual é? Dos limbos. Para alguns casos particulares. Né? Quem é que vai para o limbo? Assim, não é a morada de felicidade perfeita, não é o céu e também não é o sofrimento absoluto. É o quê? É o limbo. Quem vai para lá? As crianças falecidas em tenra idade, por não terem feito mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas, por outro lado, não tendo feito o bem, também não lhes cabe o direito à felicidade suprema. Essa era a ideia, né? Bom, e essa criança que morreu aqui em tenra idade, ela não foi batizada, ela não se tornou uma criança arteira, não começou a aprontar tanto. Olha, você é criança arteira, você vai para o inferno, hein? Por que você não é igual a sua irmã ali, comportada, quietinha? Ela vai para o céu, você vai para o inferno. Mas o bebê morreu no colo. Ah, então ele vai para o inferno? Ele vai para o céu? Para onde ele vai? Ele vai para o limbo. Aí nota aqui, ó, tem uma nota aqui do tradutor. Em 2007, sob o pontificado do Papa Bento XVI, a igreja extinguiu. Não existe mais um limbo. Extinguiu o conceito teológico de limbo por refletir uma visão excessivamente restritiva da salvação. Não, está muito difícil obter essa salvação. Está muito rigoroso o critério para ir para se salvar. Então, vamos decidir agora que o limbo não existe mais. Né? Está muito rigoroso a ideia de se salvar. Por isso, o limbo não existe. Ora, então, para onde... Mas continua a pergunta. Mas a pergunta continua. Para onde vão as crianças que faleceram em tenra idade? Ah, eu acho que vão para o céu. Né? O homem já se tornou mais capaz de perdoar mais. Não, a gente estava pensando numa salvação muito limitada, muito restrita. Diz a igreja que elas ficam nos limbos. Antes de 2007, ficavam nos limbos. Situação mista, jamais definida, quer dizer, não é o céu, nem é o inferno. E agora me dá mais detalhes aí do limbo. Não dá. Não tá definido. Mas vem cá, tem uma babá lá? Como vão ficar essas crianças? Tem uma babá? Não sei. Não está definido. Não tem detalhes. Vamos mandar a Estefânia lá para tomar conta da criançada. Vai ser a babá. Aí vai melhorar mesmo essas colônias espirituais. Então, vamos lá. Ora, então eles ficam lá, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança, já que a sorte delas é fixada de forma irrevogável. Você vai para o limbo e ponto final. É irrevogável. Ora, então elas ficam assim privadas da felicidade por toda a eternidade. Tal privação equivale, então, a um suplício eterno. Por quê? É privado da felicidade? É. Por quanto tempo? Eternamente. Ora, então, é um suplício eterno e imerecido, visto não haver dependido dessas almas
que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que, não tendo recebido a graça do batismo, aí, não foi batizado, não foi batizado, não passou pela cerimônia, também não tem as luzes da religião, não ouviu falar do estudo religioso. Ora, então ele peca por ser ignorante. Mas vem cá, para onde ele vai? O selvagem vai para o limbo. Então eles que vão ficar com as crianças. Uma mãe bondosa vai para o céu. O seu filho recém-morto vai para o limbo. E lá ele vai ficar com selvagens? Ah, não, você está confundindo muito minha cabeça. Não pensamos nisso, não, não é assim. Então ele peca por ignorância, entregue aos instintos naturais, não foi batizado, não recebeu as luzes religiosas, não lhe cabendo nem a responsabilidade por aquilo que ele fez, salvou uma criança, não, também não tem mérito. Mas a criança ia se afogar, o índio foi lá e pulou, o selvagem foi lá, não tem mérito. A ação não tem mérito, ele não foi batizado, ele não tem luz religiosa, ele age por instinto, então ele não é responsável dos erros e também não tem o mérito dos acertos. Nem o mérito daqueles que agem com conhecimento de causa. É distinto. Não, se fosse uma pessoa ali branca, aculturada, católica, batizada, que vai à missa todo domingo e que pulou para salvar uma criança que se afogava, ele agiu com conhecimento de causa. Mas o selvagem que salvou a criança, não, ele não agiu com conhecimento de causa. Ele não é batizado. Percebe a coisa? A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A simples lógica, não precisa complicar muito. A simples lógica fala que não está certo. Que contém integralmente nessas palavras do Cristo a cada um segundo as suas obras. Não, ele tem o mérito de ter salvo alguma criança. Obras, sim, boas ou más, porém, praticadas livremente, praticadas voluntariamente, únicas que implicam responsabilidade. Então, há algum grau de responsabilidade nos erros e acertos, naturalmente medido pela falta de conhecimento. Há responsabilidade, mas as punições serão distintas a depender se é selvagem, se não é, se é semi-civilizado. Mas foram circunstâncias, mas há responsabilidade. Não tão graves quanto em outros casos. Recebe punição maior quem tem mais conhecimento, dele se espera mais. Se pratica o mesmo erro, a responsabilidade é maior. Não é o caso da criança e do selvagem, nem muito menos daquele que não teve oportunidade de ser esclarecido. É claro que isso é pesado, né? Conforme as luzes. É uma criança. Usou a arma do pai ali e acabou acidentando, causando um acidente, né? Tudo isso é pesado. O erro foi mais do pai. Então, vamos lá. Quadro do inferno pagão. Então, agora vamos lá, digamos assim, falar de quais eram as características, como que era o inferno pagão. Quais eram as punições? Quais eram as faltas? Quais as faltas mais graves? Quais as faltas menos graves? Como era o ambiente? Quadro do inferno pagão. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas, né? Homero e Virgílio deram dele a mais completa descrição, devendo-se, contudo, levar em conta as necessidades poéticas impostas à forma, né? E vejamos a verdade, né? A leitura da poesia é mais difícil que da prosa, né? A prosa é mais o racionalismo nosso, mas na época antiga não tem, é tudo poesia, né? E Homero, vamos lá, o que fala aqui a nota da editora? Poeta grego do século IX a.C., considerado o autor da Ilíada e da Odisseia. Da Ilíada, que trata da guerra, né, de Troia, não é isso?
E a Odisseia que trata da volta de Ulisses da guerra de Troia para o seu reino, passando por todas aquelas fantasias daquelas aventuras, das sereias, dos cíclopes, né? Aqueles que tinham um ciclope que tinha um olho só, lembram? Até que ele voltou, conseguiu usar o arco e, digamos assim, reconquistou a sua esposa, que já estava com outros pretendentes ali se ele não voltasse. A Guerra de Troia, se eu não me engano, demorou 10 anos e ele demorou 17 anos para voltar, pelo amor de Deus. Aí tiveram um filho, né? A esposa dele, de Ulisses, era Penélope. Tiveram um filho que era Telêmaco, não é isso? No reino de Ítaca, voltando para o reino de Ítaca. É a Odisseia, a volta de Ulisses. Beleza. Então vamos lá. A descrição de... Como é que lê esse nome francês aí? Eu sempre li em portuguesado. Fénelon, né? Mas eu acho que é Fenelon. Então vamos ver aqui, ó. Nota da editora. François de Salinas de la Montée. Naturalmente, alguém que entende francês vai começar a rir aí da minha letra. Prelado e escritor francês do século XVII, vejam aí, até 15 anos do século XVIII. Suas obras... Sim. Desculpa aí interromper, mas que edição é a tua que tem essas notas? Do meu livro é a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Aqui, ó, não dá para ler, né? O meu é Salvador Gentili. Essa aqui é a nova tradução da FEB, ela é muito boa. A linguagem é muito atual, ela é bem uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem fácil de compreensão. Evandro Noleto Bezerra, é muito boa essa tradução aí. Eu preferi ela a do Guilherme Ribeiro, que é aquela linguagem imperial, né? Às vezes um pouco mais rebuscada. Entendi. João, esse Fénelon é o do Evangelho? É ele, né? Teólogo católico, poeta, escritor francês, cujas ideias liberais revolucionaram a França aí do século XVII, né? Tanto na área da política, quanto na área da educação, quanto na área da religião. Então, vê aí que ele fez um monte de adversário. Por que ele fez um monte de adversário, João? Pelas excelentes ideias nesses 3 ramos. Religião, combatido pelos próprios religiosos. Na política, porque as ideias que trazem quebra o status quo da política francesa do século XVII. E também na área da educação. Não foi um excelente homem, mas por isso mesmo muito combatido. Suas obras são Tratado da Educação das Moças, Fábulas, Diálogo dos Mortos e As Aventuras de Telêmaco. Ora, então é esse livro, As Aventuras de Telêmaco, que, de certa forma, ele vai escrever em prosa o que escreveu Homero, né? Então, vamos voltar no texto aqui, ó. A descrição de Fénelon, o Fenelon, no seu livro As Aventuras de Telêmaco, aí lembra, Telêmaco é o filho de Ulisses e Penélope do livro Odisseia. Então, vamos dar uma continuidade nos livros de Homero. Embora acolhida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Então, é mais fácil de entender o inferno pagão lendo a obra de Fénelon do que lendo as obras de Homero e Virgílio. Beleza? Então, mais fácil ler a prosa que a poesia. Vamos para o livro de Fénelon para entender como era o inferno pagão. Mas Kardec já fez isso para a gente. Então, vamos lá. Objetivando a nossa finalidade. Quais eram as punições do inferno pagão? Descrevendo o aspecto lúgubre, o aspecto sombrio dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero,
a espécie de sofrimentos dos culpados, estendendo-se bastante, falando mais, o livro de Fénelon, falando mais sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio, né, discípulo. Quer dizer, Fénelon escreveu esse livro, As Aventuras de Telêmaco, visando o neto do rei Luís XIV. Então ele, olha, daqui a pouco tu vai ser rei, essa criança vai ser rei. Então, como, digamos, todo o povo vai estar sob a sua autoridade, vamos educá-lo. Para isso eu vou escrever um livro, qual? As Aventuras de Telêmaco, para o neto do rei Luís XIV. Por mais popular que seja esta obra, nem todos guardam essa descrição na memória. Como era o aspecto do inferno pagão? Quais eram as espécies de sofrimento, principalmente dos reis? Nem todos guardam descrição na memória, apesar da obra ser muito popular. Ou não meditaram sobre essa obra de modo a estabelecer comparação, né? De modo a da gente verificar. Vamos comparar o inferno pagão com o inferno cristão. Por isso, julgamos por bem reproduzir as partes que mais diretamente interessam ao nosso assunto. Quais são essas partes? As que se referem especialmente sobre as penas individuais. Então, Kardec vai trazer o conteúdo, digamos, quanto a essa finalidade. Como eram as penalidades do inferno pagão? De onde ele foi tirar isso? Do livro As Aventuras de Telêmaco, de Fénelon, beleza? Então, vamos lá. Item 10. Ao entrar Telêmaco no inferno, naturalmente. Aí tem lá, nota da editora. Telêmaco, filho de Penélope e Ulisses, aí, que nós falamos. Este foi rei de Ítaca, uma das ilhas situadas ao longo da costa oeste da Grécia. Do livro de Homero, Odisseia. Então, ao entrar, naturalmente, no inferno, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Tem uma sombra ali inconsolável. Está gemendo. Qual é? Perguntava ali ele, a vossa desgraça. Então, parece que não está vendo, né? É uma sombra inconsolável. Qual é a vossa desgraça? Só ouviu o gemido e fez a pergunta, o Telêmaco. Quem foste na terra? Perguntou a sombra. Aí a sombra responde. Nabofarzã, respondeu a sombra. Parece estar longe, né? Rei da soberba Babilônia. Agora, então, agora o rei babilônico Nabofarzã, né, vai dar algumas descrições de como ele está, quem ele foi na terra, qual é a punição. A gente tem que estudar qual é a punição que ele está tendo e por que ele está tendo essa punição agora na região infernal. Então, vamos lá. Só de ouvirem meu nome, todos os povos do Oriente tremiam. Olha, basicamente no mundo só tem o Oriente mesmo, na época da Babilônia, né? E os outros povos inteiros, só de ouvir o nome dele, tinham medo. Olha aí como que era o domínio. Não é o mundo primitivo esse aqui do Evangelho, capítulo 3? Nações guerreiras? Nações guerreiras. Nações guerreiras. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore. Mas eu estava lá nesse templo de mármore? Eu não. Representado por uma estátua de ouro. Bota de mim uma estátua de ouro nesse templo de mármore aí, para o pessoal vir me adorar, como se eu fosse um deus, a cujos pés se queimavam noite e dia, não pode parar, os preciosos perfumes da Etiópia. A Etiópia só serve para isso mesmo.
para tirar algumas especiarias perfumadas de lá, para queimar aqui na minha estátua, me representa de ouro, nesse templo de mármore, queimar noite e dia, que esse cheirinho agradável. Jamais alguém ousou contradizer-me sem ser logo punido. Não, disse alguma coisa que feriu meu orgulho. Contradisse o que eu falei. Pronto, vai morrer. Morreu. Contradisse a palavra do rei, Nabofaz morreu. Inventavam-se diariamente prazeres novos para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. Ora, então, nos maiores prazeres possíveis. Quem era eu? Moço e robusto. Oh, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Então, eu estava pensando no que era possível, porque morreu jovem, morreu forte, pensando ainda em prazeres que a morte impediu dele gozar. Não é mais ou menos isso que se faz? Hoje em dia até? Nossa, olha só, morreu jovem, que pena, quanta coisa não tinha ainda para progredir, para fazer aqui na Terra. Como se o plano espiritual fosse pior que aqui. Mas eu ainda tinha muitos prazeres, eu era moço ainda. Mas certa mulher a quem eu amava e que não me correspondia, fez-me sentir que eu não era um Deus. Não era. Amava, mas devia maltratar, né? O que ela fez? Me envenenou. E agora eu nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa. Eu morri, como envenenado, mas ninguém soube. Mas eu morri. E aí, como é o meu funeral? É com muita pompa. Né? E as minhas cinzas, eu fui cremado, foram colocados numa urna de ouro. Choraram as pessoas, arrancaram cabelos, fingiram, mas tudo isso é fingimento, né? Arrancar os cabelos por fingimento, finge chorar, tal. Fingiram atirar-se as chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Ah, eu vou correr, vou me jogar na fogueira, não vou não. Vou correr, me joga na fogueira, não vou não. Aí, né? O outro lá corre lá, não vou não, mas estou chorando, arrancando os cabelos. Morreu o rei. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas. É um prédio monumental para guardar uma caixinha de ouro. E as pessoas estão indo lá gemer junto do túmulo. Mas, na verdade, ninguém me deplora. Mas, na verdade, a verdade mesmo, ninguém está lamentando. Isso é só fingimento. A minha memória horroriza a minha própria família. Claro, porque para você não perder o trono, você matou alguns filhos seus, matou sobrinhos, matou tios. A família tem horror mesmo. Tem horror. Porque o parricídio, o fratricídio, nessa época de reis aqui, durou muito tempo. Né? A própria família gosta. Enquanto aqui embaixo já sofro horríveis suplícios. Então ele já deu a descrição dele, né? Já viram aí quem ele era. Os outros povos, só de ouvir falar o nome dele, tinham medo. Né? Ele fez estátuas de ouro dele mesmo, aos pés das quais se queimava um incenso num templo significativo de mármore. Beleza, eu tinha que ter o prazer constante todos os dias. Se inventavam coisas para o meu divertimento. Se alguém me contrariasse, estava morto. Eu amava uma mulher, que também a maltratava. Ela me envenenou. O povo fingiu sofrer, arrancava os cabelos,
vou me jogar na fogueira. Mas a família está aliviada com a minha morte. Porque eu mandei matar um monte da minha própria família. Então vamos lá. Acabou, né, gente? Então vamos parar aí. Acabou o tempo. Eu sofro terríveis tratamentos, né? Já sofro, no meu aqui, já sofro horríveis suplícios. Então lá... Ô, gente, quando está no melhor, acaba. Então pensa assim... Cena dos próximos capítulos. Não podemos perder. Pensa se isso não foi real. Foi real. Esses reis faziam isso mesmo, né? Nossa. Os reis da Babilônia não foram fácil, não. Mas ainda hoje, no século XX, existiram ditadores nesse nível. Sabe que Nabucodonosor, ele que dos povos que eles fazia prisioneiro, para que eles não fugissem, ele cegava. Ora, você tem que trabalhar neste local, fazendo este trabalho. Se você não tiver olhos, se você não tiver a visão, ele não vai fugir. Então vamos cegar esse pessoal todo aí. Beleza, cegou. Nossa Senhora. Ele reencarnou não tem muito tempo no Brasil, Nabucodonosor. Foi mesmo? senador. Foi senador por Minas Gerais. Você está brincando? Amigo de Chico Xavier e do Divaldo. Num determinado sonho dele, encontrou lá o Bezerra. E está ouvindo gritos, lamentos. Quem são esses, Bezerra, que estão aí lamentando? Senador ou presidente, ou governador? Senador. Esses aí são babilônios que você feriu lá naquela época, que estão até hoje nesse lamento. É mesmo? É. E agora o que eu faço? Pede para o Divaldo para reencarnar esse pessoal aí na Mansão do Caminho. Divaldo, pode mandar. Pode mandar. Ora, tanto tempo reencarnar, sem reencarnar, vai estudar a matemática de hoje, o português de hoje? Não consegue, não. Só o Divaldo diz que eles só foram até a 4ª série no ensino fundamental. Não tem uma estrutura reflexiva capaz de, digamos, assimilar o conhecimento humano desses milênios inteiros. Mas esses são os cegos que... Nabucodonosor cegou. Eles ficaram esse tempo todo com ódio. Fixado. Nossa. Mente fixa naquilo que sofreram. Meu Deus. Não progrediram. Mas aí, agora, reencarnaram. No que Beleza, sofreram gente? E no ódio, né? No ódio também. No que sofreram e no ódio também, né? Pelo que sofreram. Sim. É terrível. Sim. É terrível. Mas, João, ontem eu estava mudando lá de canal, eu assisto muito a parte de negócio de decoração, lá o 555. Aí estava, aliás, foi no domingo, acho que no 557. Aí estava passando sobre lá a parte de Jerusalém, toda aquela, não só Jerusalém, né? Aquelas Cesareia, não sei o quê, aquela área lá de Israel, né? Sobre a Via Dolorosa, onde Cristo foi a Roma também, sabe? E aí mostrando, tem uma igreja lá, eu não me lembro agora onde ela é, porque eu até mudei de canal, porque eu começo a chorar, eu digo, gente, eu acho que eu era o soldado que estava ali, inclusive na igreja, João, aonde o Cristo passou, em cima tem uma coroa de espinho, sabe? Parece que, eu não sei se ela é metal, o que é, mas é uma coroa de espinho que tem assim, no teto, aonde Cristo passou ali, foi onde ele foi coroado, tá? Aí, onde ele tem o negócio lá, isso dentro dessa igreja que foi construída, aí tem o tronco onde ele foi açoitado,
e diz que foi muito açoite, não foi pouco. Mas isso tudo não foi na Torre Antônia? Isso, na Torre Antônia. Foi, na Torre Antônia. Agora que você falou, eu lembrei. E aí ele coloca lá, aí tem no chão o riscado, né? Que ele jogava os dadinhos, né? Para ver onde caía ali. Tem tipo assim, como se fosse um tabuleiro, mas riscado no chão, sabe? Assim, meio parecendo uns triângulos, sabe? Que ele jogava sorte ali, né? Diz que foi onde eles repartiram as vestes de Cristo, sabe? Nossa, eu vejo essas coisas, toda vez que eu assisto algo com relação a Cristo, eu debulho a chorar, né? Aí eu digo, ai, eu não posso assistir agora, não, eu não estou preparada. Fiz muita coisa errada, fui eu que estava aí, eu tenho certeza. Eu que joguei os dadinhos aí, eu digo, misericórdia. Mas é triste, João, mas bonito, viu? A igreja é pequena, lá na Torre Antônia, é uma igreja pequena, sabe? Mas, assim, você vê a coisa assim, essa coisa da coroa de espinho, e o rapaz falando, né? Que ele foi muito açoitado, muito. Não foi pouco, porque queriam matar ele no açoite, sabe? Mas não conseguiram. Aí fizeram ele carregar a cruz, né? Aquele filme que o ator fala em aramaico, que ele faz o papel de Jesus. Nossa, foi o melhor filme que eu já assisti. Olha, Nossa, a gente chora muito, né? bastante. Eu me debulho. Eu tenho que pegar um lençol porque é pouco. Mas que canal você assistiu isso, Malu? Hã? Que canal? Que TV? No caso, eu tenho TV a cabo, foi no 557 da TV a cabo. Não sei que canal é esse. Ah, eu também, assim, de nome, eu vou só passar, eu só sei os números. Eu sei que foi no 557. Foi no domingo que passou, era mais ou menos umas 5 e pouco da tarde, para 6 horas. Aí eu digo, vixe, bem no horário que Nossa Senhora vem, que diz que Nossa Senhora vem, que a mãe de Jesus passa, para recolher. Hora fixa? Não, diz o povo que 6 horas da tarde, né, é o momento que ela vem para aliviar o sofrimento, né? É o Ângelus. Eu não sei. No fim do expediente. É a hora do Ângelus. Nessa hora em Corumbá, a rádio tocava Ave Maria. Então. E os sinos repicavam. Esse muito choro é um fenômeno mediúnico. Viu? Tem muita gente chorando com você. Esse Nabofazan, ele não é o Nabucodonosor, né? Ele é creio outro? Que não. Eu creio que é outro. Eu não conheço todos os reis babilônicos, foram muitos, tem muito, vamos pesquisar aí, mas eu creio que seja outro. Eu fui olhar a lista e não tem nenhum com esse nome, mas pode ter alguma tradução, né? Pode estar de outra forma. Obrigada. Beleza. Valeu. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Vou fazer a oração. Beleza, Marcos. Pensando em Jesus, agradecemos a Deus todos os ensinamentos que estamos tendo a oportunidade de ter. Agradecemos ao João e à espiritualidade toda que nos ampara, que nos dá força para continuarmos firmes no nosso propósito de melhoria. Que Jesus nos abençoe, nos dê saúde, proteja nossa família e que todos possamos permanecer em paz, pensando sempre que todo esforço que fizermos nesta encarnação será um degrauzinho a mais para a nossa evolução espiritual. Obrigado
a todos. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus, espiritualidade amiga. Graças a Deus. Que eu já não penso, Marta, eu já não penso nem no degrau, eu penso que é uma rampa, que a gente deu um passinho, igual o bebê que está começando a caminhar, nós demos aquele pequeno passinho para aquela rampa. Meu degrauzinho também é milímetro. Eu só não quero... Vou acelerar isso aí, gente. Só não quero ficar igual aquela do céu e inferno que empurra a pedra, chega lá em cima, cai. Isso aí eu não quero, não. Quero Vou acelerar, gente. Vou acelerar esse passo. Vamos, com certeza. Tchau, gente. Um abraço.